Salve, rapaziada do Exato, como é que estão? Tudo bem? Então, dando sequência à nossa aula das influências do movimento iluminista, vou trabalhar com vocês hoje aí a independência dos Estados Unidos. Então, a gente tem alguns pontos importantes a compreender, né, dos antecedentes que impulsionam um grande número de colonos a se unirem, esquecerem suas diferenças internas e a buscar um projeto de uma nova nação de independência. Para começar, a gente tem que entender que essa ruptura ela inicia por uma série de situações que a própria Inglaterra vai criar, que no fim das contas vão sobrecarregar propriamente os colonos, e aí os colonos descontentes com essas situações incômodas, né, como o sobrecarregamento de taxas de impostos, né, a política monopolista e tudo mais. Enfim, então a gente tem que compreender a seguinte situação, que a industrialização dentro da Inglaterra, ela custou muito dinheiro a ser transformado, e esse dinheiro foi em maior parte arrecadado da colonização, da colônia, né, as colônias de um modo geral, né, não só a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. A segunda situação que nós temos é que, para que essa ocupação, essa colonização fosse um sucesso para a Inglaterra precisou, então, ter uma política expansionista e militarista. E, novamente, toda essa política expansionista e militarista, ela teve a necessidade de se criar um caixa. E esse caixa foi sustentado, foi sobrecarregado de impostos à colônia. A colônia, então, paga esses impostos e, consequentemente, nós temos, então, dinheiro público para a Inglaterra através, né, ou seja, do sobrecarregamento tributário dos colonos, em cima dos colonos. Um dos exemplos que nós temos, então, né, problemático é a Guerra dos Sete Anos, que ocorre, então, em 1756 a 1763, quando, né, em áreas fronteiriças, que hoje corresponde ao atual estado do Canadá e dos Estados Unidos, Inglaterra e França disputam territórios, então, nesse momento. A vitória sai para a Inglaterra. Então, atenção aí do vestibular para vocês. Né? A Inglaterra sai vitoriosa, né, da Guerra dos Sete Anos. Só que mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa, ela sai com um rombo econômico muito grande. Então imagina, se a Inglaterra que saiu vitoriosa da Guerra dos Sete Anos sai com uma crise econômica, imagina então a França que saiu derrotada. Gravem bem isso aí que eu vou voltar com vocês em Revolução Francesa. Sendo assim, a Inglaterra então precisa buscar recurso financeiro para compensar esse investimento que ela fez na Guerra dos Sete Anos. Da onde que ela vai tirar esse dinheiro? Novamente sobrecarrega de tributos os colonos a partir desse momento. Só que o que acaba entrando em conflito, né, a partir desse momento? Todas essas medidas que a Inglaterra foi utilizando para aumentar os impostos, isso consequentemente entrou em contraste, em contradição com a política de colonização da Inglaterra. A Inglaterra tinha uma política de colonização chamada de autogoverno. Né? Ela vai permitir que os colonos tivessem um desenvolvimento político-econômico autônomo, desde que pagassem os tributos para a Inglaterra. Só que a partir do momento que a gente viu de industrialização, Guerra dos Sete Anos, expansionismo britânico, todas as atividades começaram então a sobrecarregar os colonos de impostos, que consequentemente começaram a perceber que aquela liberdade que eles tinham estava sendo ceifada gradualmente. Então eles vão começar a demonstrar o seu descontentamento. A situação vai piorar porque, como efeito da Guerra dos Sete Anos, nós temos um pacote de leis, né, nesse momento que vão sobrecarregar a própria colônia. Então eu quero que vocês, né, ou seja, dentro da apostila do material, vão lá, dê uma aprofundada nelas. A gente tem a lei do açúcar, né, todas as atividades são monopolistas, então impondo, né, a lei do açúcar, todos os produtos provenientes do açúcar tem que ser comprado diretamente com a Inglaterra. Então os colonos não tinham mais a liberdade de escolher com quem comercializar o açúcar e seus derivados. Um exemplo disso é o rum. Lei do selo, Stamp Act de 1765, os atos Townshend de 1767, mas a pior de todas, né, que leva ao que nós queremos, é a lei do chá. Em 1773, a Inglaterra determina então que toda bebida quente, ou seja, todo o chá a ser consumido na colônia só pode ser consumido desde que fosse comprado pelos ingleses, né, que os colonos comprassem da Inglaterra. O que acaba acontecendo? Esses colonos se organizam num partido,
e aí que chama esse evento no Tea Party Boston, aonde esses colonos numa organização se vestem de nativos, atacam embarcações, né, próximo ao porto de Boston, despejam todo o chá em alto mar. E logo depois a Inglaterra, então, consequentemente, tem uma resposta a isso. Ela abre um processo de investigação, descobre que foram, né, os colonos realmente que fizeram toda essa atividade de despejar o chá em alto mar. E aí, ela, né, no ano seguinte, em resposta a esse afronte dos colonos, a Inglaterra lança o que é chamado as leis intoleráveis. Né? O que são essas leis intoleráveis? Como o incidente aconteceu em Boston, o porto de Boston perde a sua autonomia, lembra do slide anterior? Então quem controla agora o porto de Boston é justamente a Inglaterra. E consequentemente, né, Massachusetts também perde a sua autonomia política. Quem é que vai então escolher os políticos locais de Massachusetts não serão mais os próprios colonos, e sim a Inglaterra. Todas essas medidas, todo esse conflito, consequentemente vai levar então a uma necessidade dos próprios colonos a se organizarem, né? Esquecer suas diferenças. As diferenças que eu falo é justamente entre as colônias do norte e as colônias do sul, como nós vimos em aula anterior. Lembrando que o norte eles vão ter características mais para o comércio e industrialização e abolicionistas, enquanto o sul vai ter uma política mais de plantation, né? Dependência da mão de obra escrava e tudo mais. Então esses indivíduos vão esquecer as suas diferenças econômicas e políticas, vão se unir, porque eles vão perceber que há um inimigo maior, que é a metrópole. Então a gente tem essa organização em 1774 chamado que é conhecido como Congresso da Filadélfia. Né? Depois passa a ser chamado de primeiro e a gente já vai entender o porquê. Das 13 colônias, somente 12 participam. A Geórgia, a última colônia, se mantém ausente. E ela vai alegar justamente por ser uma grande produtora de algodão, manter vínculos econômicos ainda de exportar algodão para a Inglaterra, ela não se envolve nessa reunião política, com medo de sofrer uma repressão maior. Esse Congresso da Filadélfia determina, então, um lema simples, né, que é sem representação, sem taxação. Ou seja, os colonos vão querer participar do parlamento inglês para discutir questões tributárias e políticas, né, buscar uma maior autonomia econômica, principalmente dos colonos. Situação que o parlamento inglês vai vetar imediatamente. Tanto que aí nós temos o que é chamado o segundo Congresso da Filadélfia. Em resposta a essa negação britânica, os colonos então agora decidem então buscar sua autonomia através da luta armada. Né? Vão se organizar a partir de 1775. Destaque para alguns personagens importantes como Benjamin Franklin, que vai ser uma espécie de embaixador dos colonos na França, onde ele vai buscar apoio dos inimigos ingleses. Lembrando que França e Inglaterra têm uma rivalidade gigantesca aí por muito tempo, né? Thomas Jefferson vai ser o cara responsável por redigir a Carta de Independência, influenciado aí no parlamentarismo inglês com a questão do liberalismo com John Locke. E aí nós temos George Washington organizando, né, propriamente esse exército desses colonos, né, contando com o apoio de franceses e especificamente nós teremos então espanhóis, a Espanha fornecendo armas para que os colonos conseguissem então ter material bélico para lutar contra a Inglaterra. Detalhe para vocês porque tanto esse apoio espanhol e todo esse apoio francês serão essenciais para que os colonos conseguissem então a sua vitória. Detalhe para vocês, a carta do segundo Congresso da Filadélfia, ela é promulgada em 4 de julho de 1776, data que os estadunidenses comemoram a partir desse momento proclamam sua independência. Porém, a independência ela só é reconhecida pela Inglaterra em 1783, no que é chamado também o Tratado de Paris ou Versalhes. Olha a influência da França aí. Né? Pós o conflito, a Inglaterra já derrotada, a França então assume a responsabilidade de mediar os interesses nesse momento aí dos estadunidenses e dos ingleses. Lembrando que a partir de 1783, quando a Inglaterra reconhece oficialmente a independência dos Estados Unidos da América, nós temos então uma grande parceria econômica e política entre franceses e estadunidenses, porque eles vão ter uma rivalidade política e econômica justamente com a Inglaterra nos primeiros momentos aí, certo? Lembrando então, só uma questão para a gente fechar rapidinho,
em 1786, fica estipulado, então, dentro da Constituição dos Estados Unidos, a oficialidade de ser uma república federativa aí nesse momento, né? E aí nós teremos toda essa Constituição influenciada pelas ideias iluministas e tudo mais, servindo de inspiração a vários movimentos de independência, não só nas Américas, mas principalmente aqui no Brasil. Nós vamos ter aí a Inconfidência Mineira fortemente influenciada pelas ideias de independência dos Estados Unidos. Inclusive, quando ocorre a proclamação da República aqui no Brasil, né, a Carta Constitucional nossa, né, de 1889, depois, né, 1891, é inspirada totalmente na Constituição dos Estados Unidos. O que representa essas ideias, né? Qual é a influência para isso dentro do vestibular aí para vocês, né? A influência de criar uma Constituição liberal, permitindo que os estados tivessem a sua autonomia legislativa e executiva e judiciária, permitindo também uma maior autonomia econômica para cada estado. Características que nós vimos na aula anterior lá sobre iluminismo, certo? Então a gente percebe esse desejo de liberdade fora da Europa, ele se tornando uma questão de nacionalismo, de independência, de autonomia, certo? Então a gente percebe essa influência do iluminismo gerando sentimentos, um despertar nacionalistas nas colônias. Dito e feito que pós a independência dos Estados Unidos, ela se torna uma referência para que outras colônias dentro da América comecem então o seu projeto de independência. Posteriormente nós teremos aí México, Haiti, outras, né, ou seja, regiões, mas principalmente na questão uruguaia, a questão, né, ou seja, a Argentina e aí até mesmo aqui a questão do Brasil, certo? No mais, fechamos por aqui essa parte, questão bem simples para vocês, só para pontuar esse ponto de Constituição dos Estados Unidos, e qualquer dúvida, estamos aí no Unimestre. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.